Oi, pessoal! Então, aqui na videoaula 10, eu vou dar continuidade ao módulo 3, agora a segunda parte. Eu vou continuar tratando dos sistemas discretos, mas agora a gente vai ver a resposta temporal, tá bom? Então, retomando aqui, o que a gente fez na última videoaula, a gente viu a abordagem modal. Então, a gente obteve as frequências e os modos naturais. Para isso, a gente considerou o sistema livre, não amortecido. Em seguida, a gente propôs uma separação de variáveis, a gente considerou uma separação de variáveis aqui para o U, né, em duas partes. Uma parcela que esse U maiúsculo que só depende, só carrega as características espaciais, e esse G aqui que só carrega as características temporais. Quando a gente realizou essa separação de variáveis, a gente está assumindo, né, quando a gente faz isso, a gente está assumindo que a gente tem um movimento sincronizado, na medida em que a gente tem o mesmo comportamento temporal, né, para todos esses termos aqui do vetor, né, para todas as coordenadas. Então, a gente viu que isso aqui é um comportamento específico, né, quando o sistema está respondendo nas frequências e nos modos naturais. Fazendo essa separação de variáveis aqui, né, adotando essa separação, substituindo nessa equação do movimento e fazendo, né, alguma manipulação, a gente obteve, então, duas equações. Uma no domínio do tempo e a outra no espaço, tá? Da equação no domínio do tempo, né, essa aqui a gente viu que ela é similar à equação do sistema livre não amortecido, né, em que a solução ela é harmônica. Né? Então, que a solução no tempo mostra para a gente que a resposta é harmônica, né? Onde esse ômega aqui, né, são as frequências naturais do sistema. E no problema espacial, né, na equação do espaço, a gente obteve um problema aqui de autovalores e autovetores, né, onde os autovalores, que a gente chamou de lambda, correspondem às frequências naturais ao quadrado e os autovetores correspondem aos modos de vibrar. Tá? Então, isso aí, em resumo, foi o que a gente viu na última videoaula. Então, agora, né, o que eu vou fazer aqui, eu vou falar da ortogonalidade dos autovetores, tá bom? Então, só um segundo, só um pouquinho. Então, calma aí. Então, vindo para cá, né, o que a gente tem? Eu peguei aqui, né, esse aqui é o problema de autovalores e autovetores, e o que a gente vai falar aqui, né, mostrar, né, essa ortogonalidade dos vetores modais, né? Isso aí sempre vai acontecer, ortogonalidade em relação às matrizes que participam desse processo, né, que estão contidas nesse problema de autovalores e autovetores, né, que no caso são as matrizes de inércia e de rigidez. Então, o que eu vou fazer aqui, né, para esse problema aqui, eu vou considerar duas soluções distintas, tá? Então, eu vou pegar, o que são duas soluções distintas? Dois conjuntos distintos de autovalores e autovetores, tá bom? Então, aqui, eu vou pegar essa equação aqui e só vou escrever ela de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, aqui eu vou ter o vetor aqui, K, né, de rigidez, que multiplica um determinado, né, uma solução, um determinado autovetor. Isso aqui vai ser igual a esse autovalor, o autovalor, né, ou a frequência natural ao quadrado. Aqui a matriz M, né, a matriz de inércia, e aqui o mesmo autovetor, né, associado a essa mesma solução. Quem vai ser a outra solução? Vou pegar um outro conjunto, né, de autovalor e autovetor, que eu vou chamar aqui, né, esse aqui eu chamei de R, esse aqui eu vou chamar de S, tá? Então, esse aqui são duas soluções distintas, né, do problema. Para o sistema de N graus de liberdade, né, a gente vai ter N conjuntos aí de autovalores e autovetores. Desculpa, aqui é S, né? E aí eu estou pegando aqui, né, duas soluções distintas. Então, aqui é S. E aí agora, o que eu vou fazer aqui são algumas manipulações matemáticas, tá? Pra gente chegar, né, e mostrar essa ortogonalidade, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Deixa eu numerar essas equações aqui pra gente conseguir trabalhar com elas, para ficar mais fácil, tá? Então, equação 1 e equação 2. E o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou
pré-multiplicar a primeira equação, a equação 1, por U, é o maiúsculo, aqui, vamos ver se eu consigo apagar esse U aqui. Não vou conseguir, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou riscar, gente. Desculpa, mas vai ficar um pouco feio, mas vamos lá. Eu vou multiplicar isso aqui por US transposto. Deixa eu dar mais espaço aqui. Pronto. E a equação 2, eu vou multiplicar pelo outro vetor, o R transposto, tá? E aí, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Então, eu vou pegar a primeira equação lá, né? A equação 1, né? E vou multiplicar aqui por US transposto. O resto vai ficar da mesma forma, né? Então, K, U de R. Isso aqui vai ser o R ao quadrado. Então, aqui vai entrar a transposta, né? Que a gente está multiplicando. O de S transposta. A matriz de inércia e U de R. E agora a próxima equação, né? Então, agora eu vou pré-multiplicar aqui por U de R transposto, e aí vai continuar igual, né? A matriz de rigidez, o S, agora aqui, ômega S ao quadrado, e aqui vai entrar, né, a equação, aqui é o R, né? Desculpa. Transposto, vezes a matriz de inércia, o S, tá? E aí, vou chamar essa aqui de equação 3 e essa aqui vou chamar de equação 4. O que eu vou fazer agora, eu vou avaliar a transposta da equação 4, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, tá? E vou avaliar a equação 4 transposta. Então, vamos lá. Se eu fizer a transposta da 4, aí eu vou analisar esses dois termos separados, tá bom? Calma aí que saiu aqui. Eu vou analisar esse termo aqui, tá? E depois esse termo em separado para depois escrever a 4 inteira. Então, eu vou até colocar... Não, vou colocar aqui porque senão não vai dar espaço, eu acho. Então, eu vou pegar o quê? Esse termo todo da esquerda, da equação 4, o que eu tenho? Aqui, o R transposto, vezes a matriz, né, K de rigidez, vezes o S. E aí eu vou fazer a transposta de tudo isso aqui. Quem é essa equação transposta? Então, quando essa operação aqui, né, matricial, eu vou ter a transposta da U de S, que é essa aqui. Aí eu vou ter a matriz K transposta. E aí agora eu vou ter a transposta dessa aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar tudo aqui completo para a gente não pular nenhuma etapa. Transposta. E aí, a gente vai ter esse vetor aqui transposto. A transposta da transposta é a própria matriz, né? Então, aqui, o que eu vou ter? Isso aqui é o US transposto, vezes o K, vezes a matriz de rigidez K transposta, e aqui eu vou ter simplesmente o U de R, né? Se a gente fizer a mesma coisa agora nesse outro termo aqui, né, o que vai acontecer? Vou botar aqui junto para a gente conseguir ver mais coisa na mesma página aqui. Então, aqui eu vou ter a mesma coisa, agora com a matriz de inércia, né? Então, eu vou transpor, e aí eu vou pular essa etapa aqui, né? Já vou botar a última ali, né? Análogo a essa aqui, mas com a matriz de massa, matriz de inércia, né? Então, aqui eu vou ter o quê? O S vezes aqui a K, desculpa que faltou o transposto, né? Vezes a matriz K transposta, vezes a U de R.
Então, né, eu vou escrever aqui a equação A4 transposta, que eu vou chamar de 4 linhas, tá? Então, vou botar aqui, né? Com isso, né, a gente tem o quê? Então, eu vou pegar essa 4 aqui e vou escrever a transposta, né? Eu vou transpor, né, toda a equação. Então, vou fazer a transposta do lado direito e do esquerdo, né? Não tem problema nenhum. Então, aqui, o que vai acontecer? Esse termo transposto é esse aqui, né? Então, eu vou botar aqui. Esse aqui é o S transposto, que multiplica a K transposta, e aqui o R. Isso aqui é igual a US ao quadrado, e agora a transposta, né? Se eu estou transpondo a equação, a gente tem que, né, fazer a transposta aí dos dois lados. Essa aqui é a transposta. Eita, calma aí, que travou aqui. K, né? E aqui o R. Agora que eu vi que aqui deu uma sumidinha, deixa eu tentar chegar um pouco pro lado. Pronto. Que esse termo aqui, né, estava escondido. Beleza. Essa equação aqui, tá? Eu vou chamar ela da 4 linha. E agora, o que eu vou fazer? Deixa eu chegar esse aqui um pouco para cima. Vou ficar aqui, que eu vou precisar da 3 ainda. Eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair. Eu vou fazer a 3 menos essa 4 linha, tá? Nota que agora, né, esse termo aqui, olha, que tem na 3, o S transposto KR, é igual a esse termo aqui do lado esquerdo, tá bom? E esse lado aqui, esse termo aqui do lado direito, o S transposto M, o R, é igual ao que eu tenho aqui do lado direito, tudo bem? Então, quando a gente fizer essa subtração, o que vai acontecer aqui? Né? Eu vou ter do lado esquerdo, né, os dois termos são iguais, então quando eu subtrair vai dar zero, e do lado direito a gente vai ter o quê? O R ao quadrado, menos, não, né, desculpa, ômega, ômega S ao quadrado. Aqui eu vou ter o de S transposto, vezes a matriz de rigidez, vezes o R transposto, tá? Então, essa conclusão, isso aqui, desculpa, é igual a zero, né? Porque o lado esquerdo da equação, eles são iguais, né? Tanto na equação 3 quanto na equação 4 linha. Então, qual é a conclusão, né, que a gente chega daqui, né? O que a gente chega, né, a conclusão que a gente chega é que se a gente está falando de duas soluções distintas, né, ou seja, R diferente de S, tá? Então, vou botar aqui. Se R é diferente de S, o que acontece? Isso aqui não vai ser zero, certo? Porque se R for igual, se eu estou falando do mesmo alto valor, né, ou seja, na mesma frequência natural, isso aqui vai ser nulo, então tudo bem, eu atendi essa equação. Agora, se eu estou falando de dois autovalores distintos, né, consequentemente de duas frequências naturais distintas, isso aqui não vai ser nulo. Então, consequentemente, isso aqui vai ser nulo, tá? Então, a gente vai chegar aqui à conclusão de que o S transposto vezes a matriz de rigidez vezes o de R, isso aqui é zero. E se a gente pegar esse resultado, né, e substituir na equação 3, né, ou seja, se isso aqui é zero, né, consequentemente, isso aqui também é zero, tá? Então, né, o que vai acontecer aqui é que se eu fizer a mesma operação aqui, né, agora com a matriz de inércia, tá, isso aqui também é nulo. Então, essa conclusão aqui é o que mostra, tá, a ortogonalidade, né, dos autovetores, né, ou dos vetores modais, em relação à matriz de inércia, né, e em relação à matriz de rigidez.
tá? Então, esse resultado aqui, ele é super importante, ele vai ajudar aqui, a gente vai ver, né, na continuidade. E isso aí sempre vai acontecer, né? Se eu tenho um problema de autovalores e autovetores, né, nesse caso com a matriz K e M, os autovetores, eles vão ser sempre ortogonais em relação a essas matrizes, tá bom? Então, voltando aqui, só um segundo, vamos lá. Pronto. Então, mostrei a ortogonalidade. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Eu só mantive aí, porque depois quem quiser pegar os slides, né, para ficar pelo menos a conclusão final aqui, tudo bem? Então, não, é só, eu falei em detalhes, né, mas eu mantive aqui só para quem depois só pegar os slides, né, lembrar que tem isso aqui, tá? E aí, o que é importante, né? Quais as conclusões, assim, que a gente tira? Então, se eu fizer essa operação aqui, ó, era que a gente estava mexendo, né? O de S transposto, N e o de R, esse aqui é o delta de Kronecker, né? Quem é esse delta de Kronecker? Ele é 1 se R é igual a S e ele é 0 se R é diferente de S, tá? E aqui, o que eu tô falando? Então, se eu tô trabalhando com o mesmo autovetor, eu tô falando que isso aqui vai ser 1, ou seja, isso aqui quer dizer que eu apliquei, eu impus aquela normalização que a gente falou lá na videoaula anterior, tá? Se eu não impuser aquela normalização, aqui não vai ser 1, aqui vai ser um número qualquer quando eu estiver falando do mesmo autovetor, tá? Mas sempre que R for diferente de S, independente de eu ter normalizado ou não, sempre vai ser 0, pela ortogonalidade, tá? E aqui, quando eu fizer com a matriz K, né, com a matriz de rigidez, quando R for diferente de S, isso aqui vai ser 0, né? E quando R for igual a S, se a gente tiver imposto a normalização, aqui vai aparecer o quê? As frequências naturais ao quadrado ou os autovalores, tá bom? Então, nota que aqui eu estou fazendo, né, eu estou comparando duas soluções só, né, podem ser as mesmas ou duas soluções distintas. Se a gente olhar aqui agora, né, usando a matriz modal, tá? Então, a matriz modal é aqui esse gama ao quadrado, tá? Não sei se vocês lembram, a gente falou, né, no momento síncrono, na verdade, né, que essa matriz modal aqui, deixa eu tentar botar aqui, tá? Essa matriz modal, né, ela é composta pelos autovetores, né? Então, aqui eu vou ter o primeiro autovetor, aí depois o segundo autovetor, né? E assim vai indo. Ou seja, cada coluna corresponde a um dos autovetores que a gente obteve no problema de autovalores e autovetores, tá? E aqui eu estou assumindo que esses autovetores estão normalizados, né? Então, eu tenho uma matriz modal normalizada, a dimensão dessa matriz ela é N por N, tá? Onde N é a dimensão do sistema, né? O número de graus de liberdade. Então, aqui eu tenho uma matriz, que ela é uma matriz diagonal, né? E na diagonal eu tenho o valor de 1 unitário, tá? Fora da diagonal ela é nula. Então, essa matriz aqui, ela é o quê? Ela é uma matriz N por N, tá? É uma matriz N por N, em que a diagonal dela é 1. Isso, né? Se eu considerar que a gente impôs a normalização, né? Novamente. E fora da diagonal é tudo 0, né? São vários zeros. Tudo bem? Então, eu tenho uma matriz diagonal aí, em que é diagonal unitária. Por que isso acontece, né? Se a gente olhar, né, quem vai ser esse termo aqui? Se eu pegar o primeiro termo, né, isso aqui vai ficar meio bagunçado, gente, mas vamos lá. Isso aqui é o quê? Esse aqui é eu pegar o meu U1 transposto vezes a minha M vezes o 1. Então, se eu impus a normalização, isso aqui é 1. Se eu pegar esses termos aqui fora da diagonal, né, tanto aqui, quem são esses termos? Esses termos são quando a gente está considerando os autovetores distintos, tá? Então, isso aqui é quando esses termos é isso aqui, ó. O S transposto vezes M vezes o de R, né? Sendo R diferente de S. Aí, para cada linha ali, assim, se eu tiver aqui
né, nesse primeiro termo aqui, né, aqui eu vou estar falando do quê? Dos autovetores 1, 2. Aqui eu vou estar falando dos autovetores 1, 3, 1, 4, e assim vai indo, tá? Então, fora da diagonal, eu estou olhando autovetores distintos e pela ortogonalidade isso vai ser nulo. E na diagonal principal eu estou pegando dois autovetores iguais, tá? Essa outra equação aqui, né? Então, se a gente fizer essa mesma operação agora com a matriz de rigidez, o que vai acontecer? Como os autovetores também são ortogonais em relação a essa matriz daqui, K, a gente vai ter novamente uma matriz diagonal, né? Porque fora da diagonal a gente vai estar trabalhando com autovetores distintos. E na diagonal, quando a gente vai estar olhando os mesmos autovetores, a gente vai ter as frequências naturais ao quadrado ou os autovalores, né? Então, essa matriz aqui, né, ela é... Deixa eu trocar aqui. Essa matriz aqui, né, a matriz lambda maiúscula aqui, né, o pensamento é análogo ao que eu mostrei aqui, mas em vez da matriz de inércia, é a matriz de rigidez. Então, esse resultado aqui ele é super importante e a gente vai usar agora na continuação para a gente obter a resposta temporal. Nota que, por enquanto, eu não falei nada da resposta temporal ainda, né? O que eu fiz aqui foi mostrar a ortogonalidade dos autovetores, tá? E aí, o que a gente obtém como conclusão, né? Essa aqui é a conclusão mais importante que a gente tem, que é o que a gente vai usar para resolver o problema de autovetores. Para resolver o problema temporal, né? Ou seja, eu tenho um sistema, tiro da posição de equilíbrio ou imponho um determinado forçamento externo e quero saber como é que vai ser a resposta no tempo, tá? Então, o que acontece? Se a gente fala de um problema aqui de sistemas discretos, né, se a gente fala de um sistema discreto, a gente tem que as equações elas são acopladas, né? Ou seja, aqui, olha, eu trouxe aqui um exemplo, né? Poderia ser qualquer outro. O que acontece? Ó, nessa primeira equação, em que eu estou trabalhando com o 1, 2 pontos, eu tenho o 1 ponto, o 2 ponto, o 1 e o 2, tá? Nessa segunda equação, né, que eu tenho o 2, 2 pontos, eu tenho o 1 ponto, e eu tenho o 1 também, né? Além de o 2 e o de o 2 pontos. Então, o que acontece? Essas equações, elas estão acopladas, né? Eu tenho a dependência de U1 e de U2, né? E suas derivadas na primeira e na segunda equação. Então, a gente não consegue usar o que a gente o que a gente usou lá do sistema de 1 grau de liberdade para resolver esse sistema, tá? E então, para resolver isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as coordenadas normais. Qual é a ideia das coordenadas normais? Eu vou sair de um sistema de n graus de liberdade, nesse caso aqui de 2 graus de liberdade, mas poderia ser n, e eu vou fazer uma transformação de coordenadas, eu vou para as coordenadas normais, que a gente chama, e vou resolver esse problema como dois problemas de 1 grau de liberdade cada. Tá? E se eu tivesse n graus de liberdade, eu teria o quê? N sistemas de 1 grau de liberdade cada. E aí, fazendo isso, né, a gente usa o que a gente tinha de um sistema de 1 grau de liberdade, que 1 grau de liberdade vocês já sabem resolver, né? Seja livre, seja com forçamento harmônico, forçamento periódico, né? Resposta ao impulso, isso aí vocês já sabem resolver. Então, né, se a gente escreve o sistema para as coordenadas normais, agora eu tenho vários sistemas de 1 grau de liberdade. E lá vocês sabem resolver. A gente consegue resolver com o que a gente estava trabalhando no módulo 2. Tá? E aí eu resolvo o sistema nessas coordenadas normais e depois eu volto para as coordenadas físicas. É isso aí que a gente vai ver agora. Tá bom? Então vamos lá. Então, né, voltando. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero resolver esse meu sistema aqui. Tá? É um sistema não amortecido com forçamento. Primeiro eu vou tratar os sistemas não amortecidos, tá? E na próxima parte do módulo 3 eu vou tratar dos sistemas amortecidos, tá bom? Porque dependendo do tipo de amortecimento a gente pode mudar um pouco a forma de resolver. Não faz diferença se a minha resposta é livre ou forçado aqui, tá? Então eu estou colocando a formulação aqui para o caso geral, com forçamento, e vou apresentar um exemplo tanto para o caso livre como para o caso forçado, tá bom? Então, nota que agora eu vou resolver o U minúsculo. Lembra que até agora a gente estava resolvendo o U maiúsculo, que eram os autovetores. Agora não, eu vou resolver o U minúsculo, que é a minha resposta temporal. Tá? Então, para um determinado forçamento externo ou resposta livre, para uma condição inicial diferente da posição de equilíbrio, a gente vai ver quem é esse U no tempo, tá? Quem é a resposta temporal. Então, o que eu vou fazer, lembra? Eu vou passar para as coordenadas normais, né? O que eu quero? Eu quero desacoplar o meu problema. Quando é que eu vou obter esse desacoplamento? Essa matriz aqui, ela já é diagonal, né? Na maioria dos casos, pode ser que tem situações que não vão ser, tá? Mas assim, o que a gente viu até agora são diagonais, né?
Essa matriz aqui, ela não é uma matriz diagonal. Tudo bem? Então, o que eu preciso? Eu preciso transformar a minha coordenadas, né? Fazer uma transformação de coordenadas de tal forma que as matrizes que vão multiplicar o meu vetor aqui, né, de deslocamentos, vetor de velocidade, né, quando a gente tiver, e o vetor de acelerações, essas matrizes elas têm que ser diagonais. Porque se elas forem diagonais, a gente tem o desacoplamento do sistema. Porque se ela for diagonal, na primeira equação, por exemplo, eu só vou ter se todas elas forem diagonais, né, a matriz M, C e K, na primeira equação eu só vou ter o 1, 2 pontos, o 1 ponto e o 1. E aí eu consegui o desacoplamento. Então é isso que a gente vai buscar nesse sistema de coordenadas normais, tá? Nas coordenadas normais. São o quê? Matrizes diagonais que multiplicam os vetores de deslocamento, velocidades e acelerações, tá? Por enquanto aqui, de aceleração. Por enquanto aqui a gente não está falando ainda de amortecimento, então eu não vou ter vetor de velocidade, mas a ideia é a mesma depois quando a gente quando a gente tratar isso na próxima videoaula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar uma transformação de coordenadas qualquer aqui, tá? Eu não estou falando que é esse T aqui. Então, esse aqui é a minha coordenada U. Aqui, o eta, né, é minha coordenada normal, tá? E esse T aqui é uma matriz de transformação N por N, tá? Por enquanto, eu só estou fazendo isso aí. O que eu vou fazer? Vou pegar essa transformação e substituir aqui na equação do movimento, né? Isso aqui é uma constante, então a derivada é nula, tá? Então, eu vou ter isso aqui, né? Então, aqui eu vou ter essa matriz de transformação até 2 pontos, e aqui, matriz de transformação neta. E aqui eu vou ter um vetor N, desculpa, aqui ficou, não existe aqui, tá? Só o vetor N. Quem é... deixa eu ver aqui, tá errado, desculpa. Deixa eu consertar aqui, gente, calma aí. Aqui não é o vetor N. Aqui é o vetor F, né? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu só substituí, né, U por T vezes eta aqui por T vezes eta 2 pontos. E aqui eu não fiz nada, porque eu não tenho U, tá? Então, aqui é simplesmente o F. O que eu vou fazer agora? Eu vou pré-multiplicar pela matriz de transformação inversa, tá? E aí, mas daqui a pouco a gente vai entender por quê. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pré-multipliquei por T, tá? Pela inversa da T. Então, aqui, inversa. Aqui, inversa. E aqui, a inversa. Na verdade, é matriz transformação transposta. Espero que o resto esteja certo. Vamos lá. Só olhei agora. Então, vamos lá. Então, aqui é transposta, aqui é transposta e aqui é transposta, tá? Eu pré-multipliquei pela transposta. Aqui tá certo. Bom, desculpa, gente, mas vamos lá. Então, fiz isso aqui. E o que a gente tem? Lembra? O que eu quero fazer, né? Deixa eu até voltar aqui. Nessa minha coordenada normal, o que eu quero é que essa matriz aqui seja diagonal e essa matriz seja diagonal. Porque se eu consigo isso, eu desacoplei o problema e aí eu vou ter N sistemas de 1 grau de liberdade cada, tá bom? E aí o que a gente tem? Lembra lá da matriz modal, né? A matriz modal, se eu fizer essa operação aqui, né? Matriz modal transposta em matriz modal, essa aqui é aquela matriz diagonal, que na diagonal ela é unitária. E aqui, se eu fizer essa mesma operação aqui com a matriz de rigidez, também é uma matriz diagonal, que na diagonal eu tenho as frequências naturais ao quadrado, né? Ou os autovalores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar como minha matriz de transformação a minha matriz modal. E fazendo isso eu consigo desacoplar, tá? Então, né, aqui eu só estou repetindo, tá? Então, eu vou pegar agora a minha matriz de transformação, vai ser a minha matriz modal. E aí, fazendo isso aí, a gente tem um sistema desacoplado. Por quê? Aqui vai aparecer, né, deixa eu botar aqui, esse termo aqui vai ser exatamente esse termo aqui, tá? Então, eu vou pegar uma matriz aqui, identidade, né? Aliás, eu estava falando que é uma matriz diagonal, unitária, né? Enfim, a matriz identidade. Enfim, aqui eu vou ter a matriz identidade vezes o vetor de acelerações.
Enfim, e aí vai ser o próprio vetor de acelerações, né? E essa matriz aqui, né, vai ser essa daqui, tá? Então, que é esse vetor aqui, lambda maiúsculo, essa matriz, desculpa, lambda maiúsculo. Isso aqui é igual esse vetor n aqui, né? Esse vetor n é o quê? Né? É isso aqui, né? O n, deixa eu ver se eu trago ele aqui. Não. Eu não lembro se... Mas no anterior tinha, né? Mas assim, o n, ele é a matriz modal transposta vezes o vetor f, né? Então, basicamente, é o forçamento escrito nas coordenadas normais, tá bom? E aí eu posso escrever aqui n equações, né? Onde esse r aqui vai variar de 1 até n, tá? Então, a primeira equação, né, é o que aqui, né? Eu teria o quê? Eta 1, 2 pontos, mais ômega 1 ao quadrado, né? Eta 1 é igual a N1, né? Aí depois vou ter a 2, 3 e assim vai indo. Então, aqui o que a gente fez? A gente desacoplou o problema. Eu saí de um sistema, né, de N graus de liberdade e reescrevi ele nas coordenadas normais como N sistemas de 1 grau de liberdade cada. E cada uma dessas equações aqui vocês já sabem resolver. Sistemas de 1 grau de liberdade. Se eu não tiver forçamento, sistema resposta livre não amortecida, né, que é harmônico. Se eu tiver um forçamento, resposta forçamento, solução harmônica, solução homogênea, mas a solução particular, tá? Então vamos para um exemplo aqui da resposta livre. Deixa eu trocar aqui de novo. Só um segundo, deixa eu só ajeitar aqui para já aparecer aí direitinho para vocês. Aí. Pronto, vou botar aqui. Então vamos lá. Pronto. Então eu vou continuar aquele mesmo problema da última videoaula, tá? Eu vou trabalhar sempre nesse problema aqui porque ele é acumulativo. O que acontece? A gente sempre precisa calcular a frequência e modo, as frequências e os modos, né? Porque isso aí a gente precisa da matriz modal para ir para as coordenadas normais, tá? Então eu vou trabalhar no mesmo problema para a gente não ficar, né, tendo que calcular sempre frequência e modo natural, né? Então eu vou trabalhando no mesmo problema, tá? Então agora o que eu quero? Eu quero a resposta livre desse sistema. Tá? Então, esse aqui é o sistema que a gente estava trabalhando, sistema de 2 graus de liberdade. Ele está livre, então aqui, tá vendo, igual a zero, não tem forçamento. Essa aqui é a matriz de massa que a gente tinha, né? Matriz de inércia. Essa aqui é a matriz de rigidez que a gente tinha. Eu vou considerar 2 deslocamentos iniciais não nulos e 2 velocidades iniciais nulas. Tá? Então, o que eu estou falando? Eu peguei esse sistema, tirei ele da posição de equilíbrio de alguma forma e deixo ele responder de forma livre. O que eu quero saber? Eu quero saber quem é esse U. Né? Ou seja, quem é esse U1 no tempo e quem é o U2 no tempo, tá bom? Então, deixa eu me organizar aqui, vamos lá. Primeira coisa, né? Então, esse sistema aqui, né, é um sistema acoplado. Por quê? Essa minha matriz aqui, tá vendo? Ela não é uma matriz diagonal. Então, o que a gente vai fazer? Vou levar para o sistema de coordenadas normais, porque lá eu vou ter 2 sistemas de 1 grau de liberdade cada, tá? Então, na equação, lembra qual era a ideia? Então, eu vou pegar, vou numerar aqui, né? Eu vou pegar, né, eu vou transformar, né, vou considerar essa transformação aqui usando a matriz modal, e aqui eu tenho a minha coordenada, né, normal, e vou pré-multiplicar a equação 1 por a matriz modal, deixa eu ver se vai dar ali, transposta. Deu, né? Vou chegar um pouquinho para o lado aqui, para não ficar tão espremido. Pronto. Tá? E aí, fazendo isso, né, que a gente acabou de fazer, a gente tem, né, as equações, a equação, né, o sistema, né, nas coordenadas modais, tá? Então, aqui, a gente tem isso aqui, e isso aqui é igual a zero, tá? Se tiver dúvida aqui, é só voltar no anterior, né, porque tá fresco aí, mas enfim, não vou refazer aqui que eu acabei de fazer no anterior.
Quem é essa matriz aqui? Matriz lambda ao quadrado. É aquela matriz diagonal, que na diagonal tem as frequências naturais ao quadrado, tá? Então, no fundo aqui, a gente tem duas equações. Quem são as frequências naturais e quem são os modos, né? Vamos lembrar lá do problema, né? É isso aqui que a gente tem. Vou botar aqui, eu já deixei aqui uma colinha, tá? Então, isso aqui é o que a gente obteve na outra aula, tá? Se tiver dúvida, é só voltar lá. Então, aqui foi o problema de autovalores e autovetores, né? Então, tinha a matriz K menos ômega ao quadrado M, que multiplica o QL vetor maiúsculo igual a zero, né? A gente obteve essas matrizes. Então, só, né, lembrando aqui. Tá. Aqui a gente tem o quê, né? Isso aqui, né? Só para não ficar dúvida aí, de repente, se tiver, né? É a primeira frequência natural ao quadrado, né? E o 4 é a segunda frequência natural ao quadrado, né? A primeira frequência era raiz de 2 radianos por segundo, e a segunda frequência natural era 2 radianos por segundo. E esse aqui é a matriz modal normalizada, tá? Então, esse aqui já é normalizado. Isso aqui, né, equivale ao quê? Ao primeiro modo, né, e segundo modo. Então, a primeira coluna é o primeiro modo e a segunda coluna é o segundo modo, tá? Então, isso aí é o que a gente teve lá na videoaula anterior. Se tiver a dúvida, volta lá. Então, me perdi aqui, vamos lá. Tá, então, quem são essas duas equações? Deixa eu só ver aqui para eu não pular nada. Não, é isso mesmo. Tá? Então, eu tenho duas equações. A primeira equação é, né, então, 2 pontos mais 2, né, que vem daqui. Eta 1 é igual a 0. E a segunda equação, né, essa aqui. 4, eta 2, igual a 0. Ou seja, eu reescrevi esse sistema aqui, né, que estava acoplado, um sistema de 2 graus de liberdade, como dois sistemas de 1 grau de liberdade de cada, isso aqui nas coordenadas normais, tá? Quem é a solução? Essa solução aqui, né, vai ser quem? Eta 1 vai ser A1 cosseno de raiz de 2t menos φ1. Isso aqui vem da onde? Solução do sistema livre não amortecido, tá? E o eta 2 vai ser A2 cosseno de 2t, né, menos φ2, tá? São as frequência natural. Desculpa aqui, parênteses. E aí eu preciso achar quem são A1 e φ1, tá? Como é que eu acho A1 e φ1 a partir das condições iniciais? Então, agora eu vou aplicar as condições iniciais. O que a gente tem aqui? A gente sabe, né, que... vou botar aqui de vermelho. A gente tem essa relação aqui, tá bom? Então, se eu quiser o de zero vai ser quem? Minha matriz modal vezes neta de zero. Mas eu quero escrever agora quem é o neta, né? Eu quero escrever o neta em função do U, né? Então, eu tenho que fazer o quê? O que tem que acontecer aqui, tá? É que isso aqui tem que virar a matriz identidade, tudo bem? Para fazer isso acontecer, eu vou pré-multiplicar pela... deixa eu fazer tudo aqui, calma aí. Deixa eu botar aqui completo para ficar todo o caminho. Para fazer isso aqui, eu vou fazer aparecer a matriz modal transposta a M vezes a matriz modal, que é o que a gente já tinha, né? Então, por exemplo, se eu pré-multiplicar todo mundo pela matriz modal vezes a matriz de massa, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter isso aqui do lado esquerdo e do lado direito eu também vou pré-multiplicar pela matriz modal transposta vezes a M e aqui U, tá? O que acontece? Por que eu fiz isso? Eu poderia simplesmente pré-multiplicar pela inversa da modal, certo? Porque se eu fizer a modal inversa vezes a modal, isso aqui vai dar identidade, mas a gente não tem a inversa, então a gente teria que calcular a inversa, tá? Então, fiz isso aqui. Isso aqui é a matriz identidade, né? Então, aqui, né, o que a gente chega,
né, eu tenho que o eta de 0, isso aqui vale para qualquer instante de tempo, né, como eu quero as condições iniciais, eu tenho isso aqui. Eu vou ter a matriz modal transposta, vezes a matriz de inércia, vezes a minha U de 0. E assim eu consigo carregar as condições iniciais para as coordenadas normais. Tá? Deixa eu chegar isso aqui para cima. Tudo bem? Então, agora, né, eu vou ver as condições iniciais, tá? Então, quem vão ser as condições iniciais aí? Então, vou botar aqui mesmo. Eu vou pegar aqui a transposta da matriz modal. Aqui é 1/3, aqui vai ser menos 1/3, porque eu estou transpondo. Aqui vai ser 1. A minha matriz de inércia, 9001, tá? E aqui as minhas condições iniciais, o 10, o 20. Se eu tivesse, para a velocidade inicial, a gente faz a mesma coisa, tá? Mas como as velocidades iniciais são nulas, elas também vão ser nulas nas coordenadas normais, porque a gente teria a mesma coisa e aqui as velocidades iniciais, tá bom? Então, aqui a gente tem as condições iniciais em eta, tá? Então, por exemplo, a condição inicial aqui em eta 1 vai ser 3 sobre raiz de 2, Tá certo isso aqui? Bom, espero que esteja. O 10, tá? Mais 1 sobre raiz de 2, o 2 de 0. Isso aqui eu vou chamar neta 1, 0. E aqui, o neta 2 de 0 vai ser... não, tá certo. Menos 3 sobre raiz de 2, o 1, 0, mais 1 sobre raiz de 2, o 2, 0. Isso aqui eu vou chamar do neta 2, 0, tá bom? E aí eu vou avaliar a solução, né? O que eu quero? Obter A1 e φ1 e A2 e φ2, que são as respostas, né? Para obter a resposta temporal nas coordenadas normais, tá? Então, primeiro, pegando essa primeira equação aqui, né? Então, eu vou pegar, primeiro, avaliar essa equação aqui, tá? Vou pegar essa equação aqui, na verdade essa, né? Essa solução, né? É com ela que eu vou trabalhar agora, tá? Avaliando aqui as condições iniciais. Então, o que a gente vai ter? Eu tenho neta 1 é igual a A1 cosseno de raiz de 2t menos φ1, tá? E aí, quem são as condições iniciais? Eu vou ter que neta 1 de 0 é igual a neta 1, 0, que é isso aqui tudo, tá? E a derivada, né, a velocidade, vai ser nula, tá bom? Que é o que a gente tem. Então, com isso, a gente chega que A1 é igual a neta 1 e o φ de 1 é igual a 0. Né? Lembra? Então, eu vou pegar o quê? Vou avaliar em t igual a 0, então eu vou ter que A1 cosseno de φ1 é igual a isso aqui e a derivada, tá? E aí, isso aqui a gente fez lá, como é que chama? No sistema discreto, tá? Se tiver dúvida, tem que voltar lá em sistemas discretos, tá? E para a segunda equação, né, a gente vai ter aqui cosseno de 2t menos φ2, né? E, de forma análoga aqui, né, a gente vai obter que A2 é igual... Desculpa, aqui faltou 0, né? É neta 2, 0. E o φ de 2 é igual a 0. Tá? Então, a gente resolveu nas coordenadas normais. Então, aqui a gente tem que isso aqui é neta 1, 0 cosseno de raiz de 2t, né? E na segunda aqui, né, neta 2, vai ser neta 2, 0 cosseno de 2t. Então, a gente resolveu. O problema acabou? Não, o problema não acabou. Eu preciso da resposta em U, tá? Que são as coordenadas físicas. Quem é o U? O U
né? O vetor U, quem é? Lembra? Matriz modal vezes o neta. Então beleza. Então, eu vou ter que o U, né, vai ser a minha matriz normal, a minha matriz modal, desculpa. Aqui é 1/3 e 1, menos 1/3 e 1, né? Vezes a minha resposta. T, né? E aqui, gente, minha letra tá piorando, né? Mas, cosseno de 2t, beleza? E essa aqui é a resposta, tá? Então, essa aqui é a resposta temporal, né? Para um deslocamento inicial não nulo, velocidade inicial nula. E aí eu vou ainda explorar um pouco aqui, tá? Para a gente entender o que está acontecendo melhor. Então, eu vou escrever. Eu vou abrir, né? Aqui eu tenho o 1, que é o deslocamento, né, do corpo da esquerda, né? O 2, que é o deslocamento do corpo da direita. Então, eu vou só abrir aqui. Então, eu vou pegar... Quem é isso aqui? Aqui vai ser neta 1, 0, sobre 3 raiz de 2. Estou fazendo essa operação matricial aqui, tá, gente? Tô pegando aqui, ó. Vou só fazer a operação para ter o 1 e o 2, tá? Então, aqui vai ser isso aqui, vezes o cosseno de raiz de 2t, menos neta 2, 0, sobre 3 raiz de 2, cosseno de 2t. E o próximo, o 2, vai ser 1, 0, sobre raiz de 2, certo? Cosseno de raiz de 2t, mais neta 2, 0, sobre raiz de 2, vezes o cosseno de 2t, tá? Então, essa aqui é a resposta temporal do primeiro corpo, esse aqui do segundo, né? Então, lembrando que a gente está trabalhando aqui, ó, com esse sistema, né? Então, eu tô aqui, o 1 é essa resposta no tempo e o 2 é essa resposta no tempo, tá? O que a gente nota aqui, né? Isso aqui que é importante. Então, vou mudar aqui, né? Qual é a conclusão que a gente tira aqui? Olha só, quem é esse raiz de 2? Ó, tá vendo? Aqui a gente tem um raiz de 2, né? Quem é? Isso aqui é a primeira frequência natural. Quem é esse 2 aqui? É a segunda frequência natural. Então, tanto no primeiro corpo como no segundo, a gente tem as duas frequências aparecendo. A primeira frequência e a segunda frequência. E olha isso aqui, né? Que interessante. Quem é o primeiro modo? No primeiro modo, né? Isso aqui é o primeiro modo, né? No primeiro modo, a gente não tem uma relação de 1/3 para 1, né? Do primeiro corpo para o segundo em fase. É isso que a gente vê aqui, olha só. No primeiro modo, ou seja, que a frequência, né? Eu tenho a frequência aqui do primeiro modo, a primeira frequência natural. Olha o que aparece aqui, olha. Se a gente olhar essa parcela, isso aqui, aparece o primeiro modo. Deixa eu aumentar aqui, eu ia aumentar, acabei não aumentando. Achei que tava aumentando. Se a gente olhar isso aqui, olha o que a gente tem. Uma relação. Eles estão em fase, né? É positivo com positivo, de 1/3 para 1. Na primeira frequência, né? Então, isso aqui, tá? É o primeiro modo. E aqui, se a gente olhar aqui, olha. O segundo modo, ele não é aqui, olha, fora de fase. Aqui o segundo modo, ó. Ele não é fora de fase na relação de 1/3 para 1. Olha aqui que a gente vê, 1/3 para 1. Segunda frequência. Então, aqui é a informação do segundo modo. Então, o que a gente tem? Né? Aqui eu resolvi para o sistema de 2 graus de liberdade, mas isso aqui vai servir para n graus de liberdade. Então, a resposta livre de um sistema discreto vai ser sempre a combinação,
das frequências e dos modos naturais. Né? Como a gente tem associação sempre de uma frequência com uma determinada frequência com um determinado modo, né? Para uma frequência eu vou ter o modo associado. E assim, para outra, assim vai até a enésima. Então, na resposta livre, a gente sempre vai ter essa combinação de frequências e modos naturais, tá? E aqui, né, o que acontece, né? Por exemplo, eu vou dar valores aqui para as condições iniciais, tá bom? Então, eu vou pegar e vou falar que a minha condição inicial... Como é que saiu aqui? Eu vou falar que a minha condição inicial vou botar aqui, o 1 de 0, eu vou falar que é 1/3. E eu vou falar que o meu U2 de 0 é 1. Isso aqui é em metro, né? Não botei unidade, mas assim, vou botar aqui. Deslocamento inicial, velocidade iniciais nulas, né? Que é esse problema que a gente está resolvendo. Quem vai ser o neta? Quem vai ser o neta? Deixa eu ver se eu consigo aqui botar na mesma. Não consigo, porque ele tá aqui, tá? Mas aí o que acontece? Esse aqui vai ser 1/3 e esse vai ser 1. Esse aqui 1/3, esse vai ser 1. Então, o que acontece? Se esse aqui for 1/3 e esse aqui 1, o que vai acontecer com esse neto 2, 0? Vai ser 0, certo? Né? Porque aqui vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, aqui vai ficar mais 1 sobre raiz de 2. E aqui não, né? Porque aqui eu vou ter 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2, tá? E aí... Então, com isso, né, o que eu vou ter aqui? Que a minha condição inicial, né, nas coordenadas normais, tá? Esse aqui vai dar 2 sobre raiz de 2 e o neta 2 vai dar 0. Nota que eu estou dando uma condição inicial proporcional ao primeiro modo, certo? Ou seja, eles estão em fase 1/3 para 1. Então, olha só o que aconteceu. A condição inicial aqui no segundo modo é nula. Os modos, eles são ortogonais. Então, se eu dou uma condição inicial em um modo sozinho, o segundo modo ele não é perturbado, tá? Isso é assim que a gente fala, porque a gente tem ortogonalidade dos modos, tá bom? Então, o que acontece? Se eu tenho isso aqui, olha, quem vai ser a minha resposta U? Né? O 1 no tempo, né? Vou tirar daqui, né? Vou pegar esse 1 e vou botar aqui. Então, quem vai ser esse 1? Olha, ele vai ser... Eu tô com um valor aqui, mas eu não sei se é isso. Calma aí. Então, aqui vai ser 1/3, né? Porque aqui vai ser 2 sobre raiz de 2, vezes raiz de 2, então vai ficar 2... então é isso mesmo. Aqui vai ser 1/3, cosseno de raiz de 2t, e aqui vai ser 0, né? Porque isso aqui é 0. E o U de 2, né? No tempo, vai ser quem? Vai ser cosseno de raiz de 2t. Então, olha o que aconteceu. Eu dei uma condição inicial proporcional ao primeiro modo, e aí na resposta só apareceu o primeiro modo, tá? E a primeira frequência, né? Porque eles sempre aparecem juntos. Modo e frequência sempre junto. Então, né, como os modos são ortogonais, se eu dei uma condição inicial no primeiro modo, eu não aciono o segundo. Então, aqui vai aparecer a informação do primeiro modo, que é a relação 1/3 para 1, e a primeira frequência natural. O que aconteceria se eu desse uma condição inicial no segundo modo? Só apareceria o segundo modo, o primeiro não. Isso aí serve para um sistema de n graus de liberdade, né? Se eu tenho um sistema de n graus de liberdade, eu dou uma condição inicial proporcional a um dos modos, nenhum dos outros vai aparecer na resposta. Por quê? Porque os modos são ortogonais. Estou falando de resposta livre, tá bom? Então, Bom, então é isso. Então, vamos voltar lá, né? Essa aula aqui vai ficar um pouco mais longa, né, gente? Porque eu tô fazendo aí muita coisa na mão, tá? Então, vamos voltar aqui para a resposta
pro PowerPoint aqui. Então, vamos lá. Então, né, a gente viu ali a resposta livre, tá? E isso aqui foi o que a conclusão que a gente tira de lá, tá? Então, aqui a resposta, né? Isso aqui seria a resposta temporal de um modo, né? Então, o de R, G de R. Então, isso aqui eu estou falando da resposta temporal de um modo só, né? Então, daquela ideia assim, se eu pegar e der uma condição inicial em um dos modos, então essa aqui vai ser a minha resposta temporal. E essa aqui é a minha resposta total, tá? Então, o que eu tenho? A minha resposta no tempo livre, né? Na ausência de um forçamento externo, né? Vai ser isso aqui, olha. O somatório, né? Aqui de UR, G de R. Onde aqui são os meus modos, né? Naturais. E aqui vai aparecer isso aqui, né? As frequências naturais associadas. Isso aqui foi exatamente o que a gente obteve no exemplo. Lá não era, né, tinha um somatório, né, tinha dois termos, e aparecia a informação da frequência e do modo, né, para cada frequência, modo associado. Então, de uma forma geral, o sistema livre, né, um sistema discreto livre, ele vai responder como uma combinação de todas as frequências e os modos, tá? No caso específico da gente dar uma condição inicial proporcional a um dos modos, tá? Só vai aparecer esse modo que foi acionado. Como os modos são ortogonais, o modo acionado ele vai aparecer na resposta, todos os outros não. Mas, de uma forma geral, a gente vai ter essa combinação linear de todos os modos, né, e frequências na resposta do sistema, tá? Isso aqui a gente já tem, né, que é a matriz modal formada pelos autovetores. Bom, gente, com isso aqui, agora que eu vi, né, no final aqui, que tá cortando, deixa eu tentar ajeitar aqui, mas eu posso me arrepender de mexer aqui. Calma aí. Deixa eu tentar só aqui. Não, gente, eu não vou mexer. Porque depois vai desconfigurar aqui e vai ser pior. Calma aí. Deixa. Então, esse aqui a gente tem na resposta livre. Com isso aqui, a gente consegue resolver tanto a parte de resposta livre como a resposta forçada, tá? Para o caso não amortecido. Então, continuando aqui para a gente fechar, tá? Essa videoaula, que já está bem longa, né? A gente já está com quase 1 hora aí de aula. Vou pegar aqui a resposta forçada. Essa resposta aqui eu vou apresentá-la de forma mais rápida, tá? Para a gente acabar de comentar ela no momento síncrono, tudo bem? O mesmo sistema, lembra? Eu falei, vou trabalhar com esse mesmo sistema, tá? Pra gente ir acumulando as informações. E vou botar um forçamento harmônico no primeiro corpo. Esse forçamento aqui cosseno de 1,5T, tá? Então, tem a equação do movimento, a minha matriz de inércia, a minha matriz de rigidez e o vetor de forçamento, tá? O que eu vou fazer agora? Passar para as coordenadas normais. Mesma coisa que eu fiz no caso da resposta livre. Qual é a diferença? No caso da resposta livre, aqui apareceu o 0. Agora vai aparecer o quê? Matriz modal transposta. Não é a matriz de forçamento, é a matriz modal. Não sei porquê, né, que tá assim, mas assim, vamos lá. Aqui é a matriz modal transposta vezes a matriz F, tá? E vamos lá. Então, né, só lembrando, né, essa aqui é a minha matriz modal, né, e aqui é a matriz que contém na diagonal as frequências naturais, tá? As frequências naturais ao quadrado, desculpa, os autovalores, né, que são as frequências naturais ao quadrado. Então, o que a gente tem? Eu preciso saber quem é esse N, porque o lado de cá a gente já sabe, né? Foi o que a gente viu ali da resposta livre. Quem é isso aqui? Aqui vai ser o quê? Minha matriz modal transposta vezes a F. Então, aqui está minha matriz modal transposta e aqui o vetor F. Então, nota que a gente tem um forçamento aqui aplicado em um dos corpos e quando a gente passa para as coordenadas normais, a gente vai ter um forçamento em todas as coordenadas. Tá? O que faz sentido, né? Porque porque a gente mudou o sistema de coordenadas, né? Então, esse forçamento, né, ele aparece, tá? Ele, nas coordenadas normais, ele vai aparecer nas duas coordenadas. Tá? E aí, esse aqui, agora, é a equação que a gente tem, tá? A equação de movimento nas coordenadas normais. Tudo bem? Então, aqui, né, vindo aqui aparecem, né, os autovalores das frequências naturais. E a gente tem duas equações, né? Duas equações
né, assim, de 1 grau, equivalentes a um sistema de 1 grau de liberdade, né? Então, a gente conseguiu desacoplou, a gente saiu de um sistema de 2 graus de liberdade para 2 sistemas de 1 grau de liberdade cada, tá? Aqui, repetindo, né? Então, o que a gente tem aqui, olha? Né? Essa primeira equação aqui, a gente vai ter, então, 2 pontos, mais 2, então, é igual a raiz de 2 sobre 6 cosseno de 1,5t, né? E a segunda equação que a gente tem aqui, né, é 4 vezes 2 igual a menos, né, raiz de 2 sobre 6 cosseno de 1,5t. Quem é a solução analítica, né? Quem é eta 1 e eta 2? É isso aqui, solução homogênea mais a solução particular. Então, eu vou resolver solução homogênea mais particular aqui, solução homogênea mais particular aqui. Deixa eu ver. Ah, não, tá, acabou. E aí, obtive. Então, o que eu vou precisar primeiro? Vou tratar dessa parte particular, vou obter quem é esse UI, né, amplitude, quem é o ângulo de fase, e uma vez que eu tenho os dois, eu vou obter, né, as constantes aqui a partir das condições iniciais, tá? E aí, vou fazer isso para neta 1, para neta 2, e quem é a minha resposta? Tem que voltar para U, lembra? U vai ser o quê? Matriz modal vezes o neta. E aí, o que eu vou pedir para vocês é que vocês façam isso aqui, tá? Que no momento síncrono a gente vai tratar desse problema. Então, da continuação, tá? Do passo a passo. Então, o interessante aqui é que vocês tentem fazer, tá? Para depois ficar mais dinâmico lá no momento síncrono, tudo bem? Deixa eu só ver aqui, em relação às condições iniciais, se eu já tenho aqui alguma coisa para vocês trabalharem com a mesma. Ou se eu não lembro se chega aqui. Só um segundo, gente. Bom, não sei qual é a condição inicial. Vocês podem... Eu tô meio perdida aqui nas anotações. Vocês podem fazer assim. Coloca as condições iniciais genéricas. Então, um de 0 igual a 1, 0. O 2 de 0 igual a 2, 0. E assim vai. Faz na forma mais geral possível. E aí, depois, assim, se tiver alguma nula, basta a gente botar, né? A que for nula for igual a 0. Eu acho que, em princípio, eu vou fazer condições iniciais nulas. Mas é isso mesmo. Pronto, condições iniciais nulas. Agora que eu achei aqui. Então, faz condições iniciais nulas, tá? E é isso. Bom, pessoal, então... agora, aqui a gente viu, né? Nessa videoaula, a gente viu a resposta temporal agora, né? E a gente viu que na situação livre, né? A resposta livre no sistema discreto é uma combinação de frequências e modos naturais. Eu chamo a atenção, né, para a importância aqui de normalizar, eu acho que eu não fiz esse comentário ao longo dessa videoaula, de normalizar os autovetores. Por quê? Se os autovetores não forem normalizados, né, aqui não vai aparecer, aqui não vai ser a matriz identidade, vai ser uma matriz diagonal, mas não vai ser identidade, e aqui vai ser uma matriz diagonal também, né, porque a ortogonalidade ela sempre vale, mas não vão aparecer os autovalores, tá? Então, lembrando, né, que aqui, né, aparecia quem? Aparecia matriz modal transposta, vezes a matriz de inércia, vezes a matriz modal. Se a gente impõe a normalização, isso aqui é a identidade, e a identidade vezes o vetor é o próprio vetor. Agora, se a gente não impuser a normalização, isso aqui não vai ser a matriz identidade. Vai ser uma matriz diagonal, mas não a identidade. E aí vai assim, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque a gente tem que calcular quem vai ser isso aí, né? E aí depois aqui, né, não vai ser unitário, né? E aqui também eu vou precisar calcular, né? Porque aqui não vão aparecer, né, os autovalores ou as frequências naturais na diagonal, né? Então, lembrando que aqui, né, a gente tem a matriz modal transposta vezes a matriz de rigidez vezes a matriz modal, tá? Então, só chamando a atenção para isso, né? Da importância de a gente normalizar,
porque quando a gente normaliza, quando a gente chega nessa etapa aqui, tá? Já vai direto, tudo bem? Então é isso, gente. Faz esse exercício aí até o final, tá? E aí no momento síncrono a gente trabalha, né? A gente tem alguns detalhes deles aqui na solução que são importantes da gente comentar, tá? E aí eu vou deixar isso aí para o momento síncrono, para essa aula aqui, que já tá bem longa, né? Já há mais de 1 hora, não ficar tão pesada. Tá bom, pessoal? Então, é isso.